mais um episódio do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Você está falando com Regiane Barbosa e no Instagram você pode me encontrar no Fala Regiane Barbosa. Semana passada eu disse a você que ia trazer a segunda parte do episódio passado. E aí, o que é que acontece? Hoje eu queria comentar com vocês sobre a infidelidade financeira. O Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele traz alguns dados a respeito dos 3 piores motivos que as pessoas geralmente se divorciam. Hoje em dia tá muito fácil se divorciar, isso é uma tristeza. Mas é importante a gente entender também que às vezes nós deixamos passar muitas coisas pela carência vestida de destino. É o rostinho bonito, é o emocionalismo, mas nós precisamos entender que decisões importantes, elas precisam ser racionais. E eu não estou dizendo que você não tem que ter uma atração. Já falei várias coisas aqui de um tipo de homem, por exemplo, que não me atrai, certo? Mas o que eu tô querendo te dizer é que existe muitas outras coisas para além disso, certo? Então, é importante que o nosso papo aqui, ele seja conduzido não apenas pela sua emoção, essa coisa da paixão. A paixão ela é importante, mas Chesterton, ele falava a respeito da... Ele tem uma frase de paixão que quando a pessoa deixa ali ser conduzida pela paixão, o coração, se não me engano, foi Chesterton, que falou isso, que ele disse que quando a paixão entra, o intelecto vai embora. E, de fato, porque nós acabamos não educando o nosso pensamento, porque nós estamos eufóricos. É aquela formiguinha, as borboletinhas na barriga, que é maravilhoso, gente, é uma delícia. Mas isso tem prazo para acabar. E quando acaba, o que vai ficar é uma decisão. Eu sempre gostei muito de conversar com os meus pais sobre isso. E eu admirava muito a admiração que minha mãe tinha com meu pai. E o meu pai tinha, assim, um amor sem igual por ela. Então, os dois se admiravam muito. E aí eu falava pra minha mãe, perguntava se ela não enjoava, se ela não achava... O que levou? Porque ela teve 2 namorados antes e levou ao meu pai. Qual foi a diferença? E era interessante como ela falava a respeito dessa segurança que pai dava a ela, a segurança emocional, a segurança de ter um homem do lado. Então, assim, ela disse, as atitudes de seu pai, desde quando a gente começou a namorar, eram surreais. Então, eu me sentia segura e aquilo ali me admirava. Então, qualquer coisa, ele fazia tudo por mim. Então, assim, ele ia lá, tomava frente. Ah, que lindo, gente! Meu Deus, que coisa linda! E aí, eu fiquei assim, eu ficava, sabe? Eu falei, ai. Ela mais, minha filha, com o tempo, as borboletinhas da paixão, ela vai embora. E o que fica é a decisão de amar aquela pessoa. E eu fiz um compromisso com seu pai, de amá-lo pro resto da minha vida. Ai, gente, eu vou chorar. Que coisa linda! E aí eu falei, nossa, mãe, claro, assim, sabe? E a gente conversava muito sobre isso e meu pai também. Então, hoje, até depois quando a mãe faleceu, a gente conversava bastante sobre isso, porque hoje eu vejo o quanto você admirar uma pessoa, existe uma série de coisas, entendeu? Porque essa pessoa, C.S. Lewis, quando ele fala em Os Quatro Amores, ele diz assim que a pessoa que nós amamos, se você não está disposto a sofrer, não ame. Ai, gente! Meu Deus! Por isso que ele é um dos meus autores favoritos. Se você não está disposto a sofrer, não ame, porque amar é sofrer. E é verdade. Elizabeth Elliot, uma teóloga apaixonada, também tem uns livros dela maravilhosos, eu já gosto. Ela dizia que o amor e o sofrimento, eles se harmonizam na cruz, porque é Jesus. Então, amar é sofrer. Isso não significa dizer que você precisa sofrer, parece um louco, entendeu? Não tô dizendo pra você, olha, tá passando por abuso, violência doméstica, aquela agonia. Não. Aí o cara é narcisista, não sei o quê, a mulher também é narcisista, porque com essa coisa aí de narcisismo, todo mundo virou narcisista, todo homem. Parece que não tem mulher narcisista, não. Você toma cuidado, viu? Tem mulher muito louca aí. Então, às vezes acaba falando um monte de coisa e não é, sabe? Não é. O que eu tô querendo dizer é que essa pessoa que você admira, ela vai te machucar. Ela vai te decepcionar e que bom,
Porque a decepção, ela nasce na expectativa, e a expectativa é sobre nós, não é sobre o outro. Consegue compreender? Mas voltando para as questões de divórcio, os três mais motivos, os três piores motivos, mais motivos não, os três piores motivos é falta de comunicação, que ganha, olha só, não é traição, tá? Conflitos financeiros está em segundo, e infidelidade, no caso, é traição mesmo, física. Porque a infidelidade financeira é também uma traição. Eu queria trazer alguns pontos para você sobre padrões financeiros que você pode verificar, sendo você solteiro ou casado. Porque se você tem essa prática quando solteiro, se você não comunica isso durante o namoro, provavelmente é quase 99,9% de chance que você vai levar isso para o seu casamento. Pessoas que tiveram poucos recursos durante a infância, quando elas são apresentadas a muitos recursos, existem dois comportamentos comuns. Ou ela vai querer guardar tudo e uma avareza vai sendo criada dentro dela, ou ela vai querer gastar muito, gastar muito, gastar muito, porque ela precisa preencher aquele vazio da infância. Mas ninguém vai fazer isso. Entenda, comportamento financeiro, nós estamos falando sobre a pessoa não estar ali tomando uma decisão consciente, já é algo. Então, assim, você pede, imagine a sua infância. Imagine uma criança que não tem muita coisa, tá? Então, você pedia uma bicicleta e disse, que bicicleta, menino? Oxi, já viu alguém da nossa família ter bicicleta? A gente tá trabalhando aqui para poder... trabalha de manhã para poder pagar o almoço, imagine ter bicicleta. Essa criança, ouvindo isso, ela vai acreditar e vai se fortalecer que algo faltou ali, certo? Porque ela vê os amiguinhos dela. É aquela criança também, provavelmente você já tem um avô, um tio, uma tia que já contou a você que... Por que você tá reclamando que você tem mais de um sapato? Nós íamos de tênis com prego, de sandália com prego. Você já ouviu uma história dessa? É aquela famosa história, mas agora nós temos tudo. Aí pronto. E aí começa. Afinal, então, vai desenvolver essa possibilidade desses dois tipos de comportamento. Qual o perigo disso aqui? É que quando você está casado, o seu bolso já não é mais seu bolso, meu amor. O seu bolso agora é nosso bolso. Entendeu? As suas decisões financeiras, elas não podem ser direcionadas apenas naquilo que você quer. Você precisa comunicar essas decisões. Você precisa chegar e dizer, mas eu não gosto de dizer o que eu faço com meu dinheiro. Não case. Não case. Se é para casar, para ter bolso dividido, não case. A minha primeira formação em finanças e Bíblia, de uma universidade que eu gosto muito, foi em 2021. E naquele momento, eu tive até um embate, porque eu discordava. Eu não percebia que eu tinha comportamentos feministas e eu me dizia antifeminista naquele período. E aí, o que aconteceu? A orientadora do curso era Finanças de Mulheres Cristãs, para mulheres cristãs. Então, nós estudávamos não apenas o comportamento humano, mas os temperamentos, a relação com o dinheiro e como nós gastávamos. E isso sendo solteira e dentro do casamento. E aí, um dos pontos que a orientadora trouxe foi a questão do regime de bens. E ela trouxe uma questão muito polêmica, que ela disse assim, olha, não tem como você ser cristão, compreender que o bolso é um só e você casar com separação de bens. Gente, aquilo ali eu fiquei, como assim, gente? Essa mulher... E assim, naquele mesmo período, eu estava fazendo a formação de Gustavo Cerbasi, que ele é um dos maiores referências aí do Brasil de finanças. E eu estava no módulo dessa parte jurídica. Estava iniciando, assim, em relação à divisão. Porque, financeiramente falando, gente, você colocar todo o seu patrimônio junto é muito perigoso, por uma questão tributária, por uma questão até futuramente de um inventário. E quanto mais patrimônio você tem, mais você precisa pensar no seu testamento. Então, existem diversas burocracias jurídicas que quando alguém morre, você não quer. Então, assim, provavelmente alguém da sua família ou alguém que você conhece já falou a palavra inventário. E pense que é uma coisa que demora tanto na justiça. É muito chato. Então, existem várias coisas aqui e fora que, no Brasil, a tributação em inventário
tem o valor acentuado. Então, geralmente, as pessoas, elas separam por uma questão mesmo de segurança patrimonial. Mas, o que eu estava ali falando era em relação a finanças. E aquela orientadora, ela falou assim para mim: "Mas eu não estou falando de dinheiro, porque nós estamos falando do dono do ouro e da prata. Eu estou falando de princípio e de elo espiritual. Casamento é um elo espiritual". Eu fiquei revoltada naquele dia e o Senhor mandou me calar. E aí outras pessoas começaram a dar os testemunhos em relação a quando eles mudaram isso. Eu disse: "Vem cá, e a parcial?", que eu estava insistindo ainda, antes um pouco do Senhor mandar eu calar a boca. Eu falei: "Mas e a parcial de bens?", porque a parcial de bens é a partir do momento que você casou, tudo que você adquire dentro do casamento é dividido por os 2. Ela disse: "Não, Regiane, é todo, seja o antes e depois. Se eu estou casada com alguém e eu tenho medo de algo acontecer e eu não confio essa pessoa o meu antes, e eu só quero o depois, por qual motivo? O que é que eu estou escondendo? Que elo é esse se o casamento é uma só carne?". Gente, aquilo ali ficou na minha cabeça por meses. Aí foi aí que eu fui descobrindo que eu tinha pensamentos, aí meses depois, eu fui descobrindo que eu estava toda doutrinada. E anos depois eu fui trabalhando isso em mim. Anos não. No outro ano eu estava na ETED, e o senhor já foi comunicando algumas coisas para mim, e a partir do outro ano, que foi em 2023, o senhor foi trabalhando meu coração por inteiro. Nesse sentido, porque eu estava realmente achando que eu era uma coisa e eu não era. Porque quando foi falar da segurança patrimonial, eu quase avanço naquela mulher. Porque eu achei um absurdo o que ela estava ensinando, porque a minha cabeça ela estava simplesmente financeiramente falando, financeira, só financeira. E aí eu comecei a refletir sobre isso e sobre esses dados, que a cada 100 casamentos, esse dado foi de 2024, a cada 100 casamentos, foi 2024, meu Deus, não, foi outro dado de 2024, gente. Não, mas a cada 100 casamentos, 45,7 veio o divórcio. Eu fiquei assim chocada, porque nós estamos falando de quase 50%. Por exemplo, um amigo de meu pai tem uns 4 meses, ele não aceitava o divórcio há anos. E aí a mulher já queria se divorciar há muitos anos e ele não aceitava, ele disse que não ia assinar de jeito nenhum. Quando ele foi dar entrada em um documento e ele viu que ele era divorciado, a mulher falou assim: "Não, o senhor tá aqui como divorciado?". Ele: "Mas como assim? Eu não assinei um documento". Ela: "Não, é porque agora o juiz pode assinar". Eu fiquei chocada, gente, eu não sabia disso. A facilidade que tá o divórcio é uma coisa que, se você é cristão, eu não sei se você é cristão, se você não é, mas para nós cristãos é uma coisa que a gente precisa analisar o que nós estamos falando e fazendo como igreja, porque isso é um dado que também tem crescido no meio cristão. E questões de comunicação, questões financeiras e traição são coisas que a gente precisa conversar durante o namoro. Você namorar bem significa dizer que o seu casamento vai ser 100%? Não. Tudo depende da disposição e da disponibilidade de vocês, de decidirem amar e caminhar juntos, compreendendo que vocês precisam amar muito mais a Deus do que um ao outro. Porque se a gente coloca a criatura no mesmo patamar do Criador, se torna idolatria. E às vezes o que acontece é que o relacionamento ele pode se tornar uma idolatria pra gente. Um ponto importante da gente conversar a respeito também é que na era atual, as mulheres, a maioria com pensamentos muito feministas, esquerdistas, ideológicos, enfim, dizem: "Nós não precisamos de homem". E aí elas arranjam cada homem que só afirma que o homem não presta, porque os homens tudo abestalhado. Não seja esse homem. Se você tá aqui, eu tenho certeza que você não é, porque meu filho, você já tinha ido embora, porque você ia me odiar. Mas se você tá aqui, obrigado, porque você é meu amigo. Não sei porque eu não te conheço, mas assim, se eu te conheço, enfim, eu digo amigo de pensamento parecido, entendeu? Então permanece aqui. Porque nós estamos vivendo uma era de pessoas que gritam umas coisas, mas fazem outras. E nessa brincadeira desses pensamentos ideológicos, o que é que acontece também? São mulheres que acabam fazendo coisas que não deveriam fazer, assumindo papéis que elas não deveriam assumir. Gente, isso é tão complicado porque elas colocam também o relacionamento e a maternidade como ídolo para elas. Uma das coisas que eu mais admirei assim na minha mãe já faleceu, tem 14 anos, foi que a minha mãe, mesmo admirando meu pai, eu nunca vi ela colocando meu pai em um pedestal. Eu acho isso tão louvável, assim. Pedestal no sentido de colocar mais importante que Deus, entendeu? Eu nunca vi minha mãe deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, deixando de fazer as coisas dela, deixando de sair sozinha, inclusive, por conta do meu pai.
Assim como também ela não nos colocava em um pedestal. E isso é uma coisa que eu quero levar para minha vida. O meu marido, ele não tem que estar em um pedestal, e nem os meus filhos. Manhã não dava ousadia pra gente. Eu lembro que na época do vestibular, as minhas amigas iam ganhar um monte de coisas se passasse no vestibular, principalmente na federal. E aí nenhuma amiga minha passou na federal, só uma e eu passei. Aí, mas eu não fiz na federal. Aí eu passei na primeira fase e na segunda eu fiquei na lista de espera, mas aí eu ganhei uma bolsa numa particular. Aí eu fui pra particular. E aí, nessa minha amiga, eu falei, mãe, tu não me ofereceu um chocolate. Ela, oxe, tu não fez mais que sua obrigação. Sua mãe tá aqui parabenizando, louvando a Deus, orando por tu. Mas eu te dar presente porque você passou no vestibular é a sua vida, querida. Gente, eram essas coisas que eu ficava assim, rapaz, naquele momento eu ficava muito chateada. Mas ela ia ensinando e comunicando determinadas coisas que afetavam o meu coração de uma forma que eu disse, rapaz, é verdade? Isso é muito importante. E hoje a gente observa as pessoas falando: "Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa". Mãe não tinha culpa de nada. Eu ficava assim: "E foi uma excelente mãe. Você não deixou de ser mulher, você não deixou de ser serva, você não deixou de ser ninguém porque você é mãe", entendeu? É mais um papel que você deve pedir orientação a Deus a como você vai conduzir esse papel. Porque só Ele para nos mostrar, porque sim, os seus filhos, eles terão algumas mágoas que talvez você nem sabe que existam, ele terá, mas que podem ser resolvidas e quebradas no nome de Jesus. Gente, se a gente soubesse o poder da oração. Eu gosto muito de estar com idoso, eu já falei a vocês. Eu gosto muito de orar com idoso, porque eu acredito piamente que eles têm prioridade lá no céu. E é muito bom. Tem um documentário que eu sempre assisto ele eu assisto várias vezes desde quando lançou, que foi em 2024, que é o Fé Não Fingida. Depois você assista no YouTube, é de graça. E esse documentário, ele traz as experiências e as respostas de oração, que às vezes a gente nem imagina que exista e que existe. É muito bom saber que o Senhor, que abriu o mar vermelho, é o mesmo que ouve as minhas orações. É o mesmo Deus que pode restaurar as questões financeiras que há dentro do seu relacionamento. Quando eu falei sobre comportamento humano, o que eu tô querendo te dizer é que existem coisas que você precisa abrir para o seu cônjuge, abrir para o seu namorado. Se você tem problema, meu querido, com pornografia, com masturbação, fale para sua companheira. E você também, querida, fale. Para que vocês vençam essa questão em oração. Eu não sei se vocês conhecem o Iago Martins, ele é um pastor. Não consumo muito ele depois de algumas questões, mas uma das coisas que não vem ao caso, e ele não deixa de ser um servo do Senhor, jamais falarei qualquer coisa, enfim. Mas ele tinha um sério problema com pornografia, ele tem um testemunho muito bonito com a esposa dele. E ele tinha esse problema desde o namoro. Em oração eles venceram. Se eu não me engano, ele casou ainda com esse problema e foi reduzindo, reduzindo, reduzindo e venceu. Tem um outro professor abençoado também que ele ensina na Fiel, é o Vinícius Chama, eu nunca sei o nome dele, eu só chamo o professor Vini. Ele também tinha um sério problema com pornografia. Tem um outro também que é professor lá da Fiel e que também tinha problema com pornografia. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele também é um fortinho. Então, isso é uma coisa muito comum. Tem um livro que é Ministérios da Palavra para Mulheres. É um livro que conta mulheres de Deus, mulheres que trabalham na igreja, mulheres que, assim, ativas mesmo, com sérios problemas de pornografia, gente, com sérios problemas de masturbação. A gente precisa conhecer o nosso corpo. A mulher, ela sabe que o período dela de ovulação ali, ela tá à flor da pele. Então, ela precisa levar isso para Deus. Se ela não tem um esposo, ela precisa conversar isso com o Senhor, um homem. Meu filho, quais são os gatilhos? A mesma coisa. E leva essa questão sexual para a questão financeira. Quais são os gatilhos, querida, que faz com que você se lembre daquela criança ferida que não teve A, X, B, ou se você teve muito e você tem que ter agora, porque às vezes existe aquela pessoa que ela não passou dificuldades. Por exemplo, um dos pontos aqui em casa, a gente não passou dificuldades. Então nós tínhamos uma vida muito tranquila. Então, viagens, a gente viajava no ano pelo menos umas 3 vezes, então era muito tranquilo mesmo. A gente sabia que era aniversário da árvore e nós íamos ter presente. Então não tinha nenhuma questão assim, como é que eu posso dizer? Ai, nossa, tá faltando isso aqui. Não tinha.
Então, como foi que eu cresci? Minha mãe sempre falava: "Não dá pra comprar à vista, a gente compra no parcelado". Gente, você tá achando que eu falo de finanças por quê? Porque eu sempre fui muito bem resolvida? Não, era uma consumista nata. E tudo eu parcelava. Eu podia ter o dinheiro à vista e tudo eu parcelava. E é muito legal hoje eu comprar 90% das coisas em Pix, porque eu me sinto feliz por isso. Porque querendo ou não, eu fui quebrando um padrão. Hoje não, hoje eu tô eh, hoje eu evito o cartão de crédito, mas porque eu tenho foco em um determinado cartão de crédito, sabe. Então assim, estou me guardando para ele, porque com ele eu vou passar até um pirulito no cartão. Então assim, eu fico olhando para a Regiane de antes e eu fico vendo também aquela criança que via o tempo inteiro minha mãe ia falar que era tranquilo parcelar. Então assim, meus pais eles sabiam o que eles estavam fazendo e estava tudo certo, a gente não tinha dificuldade de nada, saíamos muito. Na minha adolescência, eu já falei a vocês, era todo final de semana no shopping da Bahia, no Salvador. E então não tinha dificuldade, não sabia o que era isso. Mas, meu amor, quando você amadurece, você percebe. Você percebe que as suas pernas, elas não andam sozinhas. E se você não sabe o caminho correto, você vai se perder. E eu me perdi. Isso ficou legal, ó, isso é verdade. Então, o que eu quero te dizer? Cuidado com os excessos de coisa que você almeja comprar ou almeja fazer, porque às vezes vem de uma ferida interna. Eu apenas liguei o gravador e deixei falando, porque eu não queria dormir. Eu tô gravando pra você na quinta da semana anterior. Eu não queria dormir sem falar desse tema. É véspera de Dia dos Namorados, e às vezes as pessoas estão tão focadas numa carência doente que elas acabam deixando passar diversas coisas. Reflita sobre os conflitos de comunicação, os conflitos financeiros, os conflitos, inclusive, por conta de traição. Observe que se você não está preparado para um relacionamento, não entre nesse relacionamento. Mas também não deixe de entrar por achar, por criar uns padrões muito terríveis. Eu não estou dizendo que você tem que estar extremamente pronto, mas estou dizendo que você precisa estar bem com você. Quando nós estamos bem conosco, a gente não tem que ficar escondendo nada, nossa vida tá leve, é a melhor maneira das coisas virem até a gente. E um relacionamento é bênção. Não permita que Satanás, ele faça você achar que relacionamento é ruim, porque relacionamento é algo de Deus. Na última terça-feira, eu li algo interessantíssimo, na última segunda foi terça-feira, sobre Cantares de Salomão. Quando a gente olha, foi segunda, quando a gente olha para o livro de Cantares, existe sim aquela questão do livro de Cantares ser o relacionamento de Deus com a igreja. Mas quando você compreende algumas falas ali de Cantares, que inclusive para comprovar que era de fato um livro inspirado por Deus, houve muitas críticas. Mas quando compreendemos que o casamento e que a relação sexual e que tudo isso dentro do casamento é bênção, você observa que, para além de ser ali descrito o relacionamento de Jesus com a sua igreja, é também de um homem e de uma mulher que estão no centro da vontade de Deus. Quando nós nos debruçamos no nosso cônjuge, nós apresentamos aquele compromisso e nós realmente apreciamos e aproveitamos dentro de um casamento, nós estamos glorificando ao Senhor. Nós estamos vivendo o corendel, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E o casamento é para a glória de Deus. Não permita que Satanás ele te convença de algo contrário, porque ele sempre vai achar, ele sempre vai tentar te convencer que aquilo que o Senhor construiu é ruim, mas não é não. Ele vai te dizer que o seu esposo, por ficar implicando com você por conta das suas compras, ele está errado. Ele vai te falar que ele não se comunica bem ou que ela não se comunica bem. E ele vai sempre te propor uma outra pessoa que parece que é tudo isso, a mais daquilo que você gostaria. Mas na verdade não, você escolheu essa pessoa. Peça ao Senhor para honrar e peça ao Senhor para reacender a chama, caso ela tenha se apagado. E caso não, para honra e glória, que a chama permaneça acesa. Que Deus te abençoe. Deixe a sua opinião sobre esse episódio. Compartilha com mais pessoas. E não deixa, claro, de olhar a descrição. Um super beijo. Me acompanha no Fala Regiane Barbosa. E semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos aqui. Bye, bye. Deus abençoe.